53, edição especial, para a gente falar sobre Pois um tema muito importante, que é o falando que Next bem Gen SOC. isso sabia? Até dá para ir aumentando licenças ao longo do contrato. Vamos dar o play, Brian? Bora, vamos lá. Bora lá, muito bem. Guardiões, muito bom dia. Queremos encontrar todos muito bem. Hoje uma edição especial, onde nós vamos falar sobre um tema que está em alta, principalmente no mercado, nessas mudanças tecnológicas que têm acontecido, nas mudanças que a gente tem percebido a nível mundial, desde do Fórum Economy, do World Economy Forum, já tem sido pontuado que a cibersegurança é um dos 5 temas mais importantes que as empresas precisam se preocupar para o seu biênio, né? Então, 2026 e 2027. E a gente vai falar hoje sobre um tema que tem tirado, né, o sono de muita gente, que é a operação de cibersegurança 24/7, para a gente poder construir as nossas defesas, reais defesas cibernéticas. E eu e Brian vamos trazer aqui um tema que é falar sobre o Next Gen SOC, que é uma nova forma, uma nova geração das operações de SOC, para que a gente possa ter inteligência, possa ter automação, neutralização, resposta ativa a todo e qualquer evento ou ameaça digital e cibernética para os nossos negócios, tá bem? Eu sou o Maurício, um dos diretores aqui da Introduz, da Supreme Cloud, Guardião 003, e vou dar andamento para a gente falar um pouquinho mais sobre este tema. Reiterando aqui com vocês, né, sobre a nossa comunidade, a gente quer reiterar e agradecer a participação de todos vocês. Também estimamos que vocês possam estender o convite da comunidade Guardiões Digitais para todos os seus pais, colegas, parceiros, grupos de tecnologia, de segurança, de cibersegurança que vocês têm, que vocês estão inseridos. Quanto mais a gente fomentar nossa comunidade, mais força a gente vai ter, mais mantenedor a gente vai ter, e muito mais temas como o de hoje serão debatidos nas pautas para que a gente possa ganhar mais espaço na mesa do board. Queremos convidar vocês também, pessoal, a força da nossa comunidade para que a gente possa concorrer ao prêmio Melhores do Ano da Café com Bytes de 2025. Nós estamos concorrendo, e quando eu falo nós, eu falo a comunidade, né? Eu falo todos nós. Nós estamos concorrendo aqui com algumas categorias. Então, a gente está concorrendo de melhor startup do ano com o Board Safe, que é a nossa plataforma de GRC, de gestão de toda a jornada de riscos, compliance e governança da segurança que Guardiões Digitais já conhece, é a plataforma do Guardião. CEO mais inovador, o Esdras, né, o nosso CEO. Melhor CISO, o Brian. Quem não votar no Brian, o Brian já vai ejetar todos vocês aqui dessa call. Melhores soluções de cloud, como a Supreme Cloud, empresa aqui do nosso grupo, e melhor projeto de mídias sociais, que somos nós, né? Que é a nossa comunidade, certo, gente? Então aqui fica as informações, né? Para a gente acessar o Café com Bytes nos melhores do ano. A gente deixou aqui um QR Code também para vocês escanearem e nos apoiarem na votação. Ele vai estar colocando isso lá no grupo da comunidade, vai estar colocando aqui no chat e a gente vai estar reforçando isso também no final do nosso talk, tá bem? A gente conta com todos vocês para que a gente ganhe cada vez mais força nesses prêmios que a gente foi indicado. Conto com a ajuda de todos, certo, Guardiões? Seguindo em frente aqui, obviamente, revisitando aquilo que conecta, aquilo que constrói a nossa comunidade, também passa pelos nossos encontros presenciais, né? Maurício, tu tá falando coisas repetitivas, toda quinta-feira a gente vê isso. Pessoal, a gente ingressa de 40 a 50 novos guardiões digitais por semana. Então, a gente sempre vai reforçar para que todos aqueles que são novos entrantes, aqui juntamente com a gente na comunidade, saibam que nós somos uma comunidade que se encontra todas as quintas-feiras às 10 horas, mas também nós nos encontramos fisicamente de 2 a 3 vezes por ano. Em 2026, provavelmente, a gente vai dobrar os eventos físicos, tá, pessoal? Então, nosso primeiro encontro dos Guardiões Digitais de Santa Catarina no ano passado, o segundo encontro que fizemos no Rio Grande do Sul nesse ano dentro do Secops, o terceiro encontro que a gente fez, né, na metade do ano em Florianópolis, na nossa sede lá na CAT Primavera, e o último que fizemos agora em Porto Alegre. E vocês percebam como a gente está crescendo. E o mais legal de tudo
é que em todos os eventos a gente faz uma premiação, Guardiões. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar presenciais com a gente faz uma premiação de quem vem mais longe. E é um fato muito curioso como muitas pessoas vêm de longe para prestigiar, para se encontrar, para fomentar o network, para se conhecer pessoalmente. Porque no grupo nós somos um número de WhatsApp, nós somos um nome, nós somos ideias, nós somos provocações, mas quando a gente se encontra presencialmente, nós somos os guardiões digitais que se conectam de verdade. E isso é um dos benefícios da nossa comunidade. Como o grupo, você sabe muito bem, né? Guardiões Digitais é uma comunidade, é uma empresa de educação, é multifacetado, tem fomentado muitas coisas, faz parte aqui do grupo, juntamente com a Introduz, com a Supreme, com o Board Safe. Tudo isso porque a gente quer ajudar, né? Nós, Guardiões Digitais, a construirmos as nossas histórias de crescimento das nossas pessoas, do nosso negócio, através de tecnologia. E o tema segurança da informação é um tema muito importante. Empresas, guardiãs digitais, mas também que já estão caminhando com a gente, construindo histórias aqui, né? Diversas empresas pelo Brasil. Tudo isso porque a gente acredita que segurança é a base de tudo. Então, lembre-se, pessoal, o protagonismo do tema dentro da nossa casa parte do pressuposto da gente acreditar nessa crença que a segurança é a base para a gente poder fomentar os nossos projetos, as nossas visões, fomentar espaço na mesa do board. Então, ou seja, temas como os que a gente debate toda quinta-feira às 10 são temas que a gente almeja com vocês levar para dentro de casa para a gente ganhar protagonismo de verdade, certo? Da nossa jornada, hoje a gente vai falar sobre segurança em ação. E segurança em ação é onde a gente ajuda vocês, guardiões, e as empresas que acreditam na Introduce, a implantar metodologia, plataforma, tecnologia para ter defesa 24/7, né, frente às novas ameaças digitais. E hoje, com a edição especial, né, vamos falar mais sobre o Next Gen SOC que a Introduce e a Sophos têm juntos, em conjunto, para a gente trazer inteligência, trazer automação, trazer resposta rápida, em tempo real. Depois o Brian vai falar um pouquinho mais de como tudo isso acontece, né? Vocês já viram esse talk feito por mim e pelo Anderson, vocês já viram esse talk feito por mim e pelo Gerson, quem já teve nos Encontros Guardiões já viram isso presencialmente, mas hoje a gente vai falar porque é um dos principais temas que vocês, Guardiões, têm votado, têm falado, têm solicitado e que a gente tem escutado no mercado para preparar as nossas empresas para 2026. Falando da Sophos, que é o nosso parceiro, né, querido, que nos ajuda a entregar tudo isso para vocês. A Sophos já é 16 vezes líder de Gartner no que tange às soluções de endpoint e que, obviamente, dá base total para que todos nós tenhamos uma operação de SOC de nova geração. Para vai falar um pouquinho mais por que o endpoint, o XDR é importante, porque a gente bota todo o protagonismo, pessoal, no CIEM. Mas na prática, o CIEM é só um correlacionador. Depois, né, Brian, tu vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai trazer clareza, o quanto é importante a gente ter um bom endpoint, um bom EDR, um bom XDR, para ajudar a gente na estrutura dos nossos SOCs de nova geração. E também, obviamente, quando a gente avalia o Peer Insights, quando a gente avalia o Customer Choices, né, a Sophos tem aí sido premiada nas 4 principais categorias, do endpoint, do MDR, que dá base para o Next Gen SOC, o XDR, que dá a base de extensão para conectividade com os ambientes, né, correlação das ameaças, e na parte de Firewall, que Firewall é a camada de borda, né, pessoal, tão importante quanto todas as outras tecnologias. Tamo junto? Brian, quero já te convidar, porque eu estava ansioso por esse momento e eu já queria falar algumas coisas, mas eu acabei falando aqui para os guardiões. O Brian vai falar, o Brian vai falar, o Brian vai falar, né? E a gente tem uma agenda aqui com os guardiões no dia de hoje. Mas, Brian, quero te convidar então para te já começar a trazer essa visão de quais são as reais diferenças de um SOC tradicional, que a gente conheceu até os dias do passado, né? Porque a gente vai falar aqui que Next Gen SOC já é o presente e já é o futuro, mas traz para a gente o que realmente muda quando a gente está falando de um Next Gen SOC perto do SOC tradicional que os nossos guardiões têm e devem ter dentro de casa. Enquanto o Brian fala, Brian, eu vou fazer uma enquete aqui para a gente saber quem já tem SOC, quem está pensando em implantar um SOC, para a gente já poder trazer essas novidades e essas praticidades para vocês. Legal, maravilha, Maurício. Obrigado aí por toda essa introdução aí. Guardiões, obrigado novamente pela presença de todos, né? Número 53 aí de episódio, bastante conteúdo já que a gente está trazendo, né? E como você comentou, hoje a ideia é a gente falar um pouco mais sobre o SOC de próxima geração, né? Digamos. E ele acaba sendo um tema bem legal de a gente
falar um pouquinho, porque ele praticamente marca como se fosse uma virada de chave, né? Entre toda aquela questão de um monitoramento mais reativo para inteligência de uma forma proativa, né? A gente costuma falar que a segurança hoje ela não é mais sobre a gente enxergar o ataque, né? É sobre a gente conseguir prever isso, né? Prever um ataque antes mesmo que ele aconteça. E enquanto muitas empresas, né, ainda estão tentando aí montar o seu próprio SOC, né, seu primeiro SOC, muitas vezes aí, algumas outras já estão pensando, obviamente, na evolução disso, né, como que vai ser a próxima geração ali de um SOC. E a grande diferença quando a gente fala desses formatos, né, é que a inteligência ela praticamente deixou de ser apenas uma inteligência humana, né, ela começa a ser algo mais híbrido. São pessoas e máquinas, né, e computadores ali trabalhando em conjunto para conseguir trazer uma agilidade, né, um benefício muito maior perante a todo esse tema. E o analista, ele não apenas vai reagir, né, mas ele vai ter que, obviamente, agir antes que algum tipo de ataque aconteça. E aí, para a gente falar sobre essa diferença do SOC tradicional, né, para um SOC de Next Generation, até coloquei aqui do reativo ao preditivo, né, praticamente a gente está falando aqui de, quando a gente olha para um SOC tradicional, de uma estrutura que ela está ali para reagir, né, é um centro de monitoramento que ele vai viver ali tratando alertas, né? Muitas vezes times que estão afogados realmente em alertas, em logs, em alguns dashboards, né? Diversos quadros ali, talvez piscando, né? O tempo todo. E o analista ele fica ali lutando todo dia contra aquela enxurrada ali, muitas vezes de falsos positivos, né? Ele vai estar correndo atrás de eventos, né, vai estar tentando descobrir o que realmente importa em relação a tudo aquilo, ou seja, tem muita sujeira nas informações, né? E aí esse modelo, né, ele é praticamente um modelo que ele espera algum problema acontecer para que então a gente comece a agir, né? São logs sendo analisados, etc., mas realmente vai ser algo tratado quando acontecer algum tipo de problema, né? E quando a gente fala principalmente do SOC de Next Generation, a gente está falando que a gente muda aqui praticamente todo o jogo, né? A gente não vai mais estar esperando o ataque, a gente vai buscar antecipar algum tipo de informação, né? Então, como que a gente vai identificar, né? Não é através de log, o log também, obviamente, ele vai ajudar, né? Quando a gente for correlacionar tudo isso. Mas a gente acaba utilizando muitas ferramentas externas para entender também comportamento de mercado, comportamento perante a nossa marca, né? Então, muitas coisas que a gente foi, inclusive, falando em outros temas aqui, até ligando também com questão de DRP, acaba entrando um pouco mais quando o tema aqui é o SOC de Next Generation, né? Então, praticamente a gente acaba utilizando aqui num SOC, né, mais atualizado aqui, muito da inteligência artificial também, né, com aquele objetivo de a gente cruzar dados de endpoint, cruzar dados de rede, né, com dados de identidade, tudo que está acontecendo na nuvem, né, e obviamente tudo em tempo real. Então, a gente busca não apenas enxergar o que está acontecendo, mas entender, principalmente, o contexto de tudo isso, né, perante, claro, o nosso comportamento comum, perante a nossa forma de tratativa aí dentro do ambiente, né? Quando um usuário acessa algum recurso suspeito, o SOC ele já sabe que aquele comportamento, se aquele comportamento é um comportamento comum ou não, né? Então a gente vai justamente buscando entender esse tipo de funcionamento, como que eu penso, como que cada usuário talvez, né, funcione, digamos assim, e quando algo sai do padrão, a gente já tem, então, digamos, um alerta ali comportamental mesmo, que vai nos ajudar a tomar algum tipo de ação, né? E aí, se for anômalo, obviamente a resposta ela já vai ser imediata, né? E é isso que a gente fala muito, então, dessa virada de SOC que reage para o SOC que realmente pensa, né? Então, um modelo que aprende, se adapta, né, que responde com muita precisão, muito mais do que de um SOC, quando a gente fala um SOC tradicional, né? E aí, claro, antes, né, a gente tinha, por exemplo, assim, analistas ali que reagiam a alertas de ransomware, né? Agora num SOC de Next Generation, a gente bloqueia ali um processo antes mesmo do arquivo ser aberto, né? Então, isso aqui já muda bastante ali todo o comportamento, toda a forma de tratativa ali para algum possível
incidente, né, possível ataque que a empresa pode estar sofrendo. Então, a missão, ela deixa de ser, de novo, né, aquela questão de responder ao incidente, ela passa a ser realmente de prevenir, né, de prever algum tipo de ameaça. Então, o futuro do SOC, ele não é só, de novo, né, a gente estar reagindo, a gente precisa ter meios, ter mecanismos, né, ter ferramentas que vão nos ajudar a antecipar cada vez mais qualquer tipo de vulnerabilidade, ameaça que possa estar chegando até o nosso ambiente, né? E aí, pensando em tudo isso, né, é sempre bom a gente mostrar também como que funciona, né, as operações, SOC, o que está englobado dentro de tudo isso. E hoje nós temos, então, a nossa metodologia aqui do SOC by Sophos, né, que praticamente aqui nós atuamos, né, como introduz em parceria com a Sophos, com Sophos MDR, e tudo isso de forma 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, 365 dias aí por ano, né. Então, de um lado, nós temos aqui o pilar de gestão, onde vivem toda aquela questão de políticas, indicadores, compliance, né, o papel do CISO, propriamente, né, toda a governança de segurança da informação. E aqui que é onde a gente vai definir, né, como que a segurança da empresa ela deve realmente funcionar. Quais são as políticas, quais são os KPIs, quais são os itens de conformidade, né, o que a gente vai ter de relatório, de diagnóstico, plano de resiliência, né, então tudo isso a gente olha por um lado mais de gestão quando a gente está tratando com o SOC. O SOC ele não vai ser somente um olhar log, atuar naquele incidente, né? E finalizou. Não, a gente tem muita ação de gestão que acaba ocorrendo dentro dele também, né? Justamente para a gente poder ter esse centro de operações de segurança aí rodando. E aí, de um outro lado, a gente tem então a operação, né? Que é praticamente ali o coração, digamos, do SOC, né? Então aqui vai entrar toda aquela questão do poder de inteligência de ameaças, né? Toda a questão das automações, da resposta ativa, né? E aqui que a equipe da Sophos, por exemplo, faz do MDR, né? Faz todo um hunting ali mais contínuo, né? Uma caça ameaças ali contínua. Vai ter toda a tratativa da questão de contenção, de neutralização de ameaças, né? E tudo isso principalmente em tempo real, né? E com um ponto bem importante que é toda a base de dados de telemetria e de inteligência global, né? Então, o ponto mais importante, ele acaba estando, quando a gente fala num software de nova geração, né? Estando aqui praticamente, então, no meio disso tudo, né? Integração entre todo esse ponto de gestão com a operação mesmo, né? Então, aqui ele deixa, o SOC, ele deixa de ser apenas ali uma torre de controle e começa a ser realmente um ecossistema de defesa bem conectado, né? E aí o Maurício comentou antes da questão do EDR, do XDR, e o EDR e o XDR, quando eles são gerenciados, né, a gente consegue alimentar bastante toda a questão ali de incidentes, de gestão de incidentes, né, que obviamente vai retroalimentando ali políticas, conformidade, né, as decisões que a gente vai tomando de forma mais estratégica. E toda essa integração é o que vai garantir que cada evento que aconteça gere algum tipo de aprendizado também. E que cada decisão, né, que a gente tome ali de um formato mais de gestão mesmo, tenha uma base ali com dados, né, reais do nosso ambiente também, né? Então, praticamente, quando a gente fala assim da essência do SOC de Next Generation, né, a gente fala ali de uma gestão que acaba orientando todos os processos, uma operação que executa, né, e a inteligência, obviamente, que vai estar conectando tudo isso, né, e aí, claro, tudo isso sustentado ali por automação, por inteligência artificial, por uma atuação humana, né, de forma constante também. Beleza, gente? E aí, claro, né, não basta a gente ter tudo isso e não ter comunicação, não ter informação. Então, a gente precisa também ter relatórios, né, a gente está mostrando dados, a gente ter todos esses itens mais visíveis, né, para que a gente consiga realmente não apenas demonstrar, mas realmente saber que a gente está no caminho certo com os dados que são mostrados, tá? E aí, como que a gente consegue potencializar, né, a inteligência e a resposta de forma automatizada? Aí a gente traz aqui para vocês um pouco de como que é a atuação, digamos, nos bastidores, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, a gente está praticamente dividido, né, entre resposta a ameaças e resposta a incidentes, né? Então, pontos diferentes. Mas, praticamente, quando a gente olha para uma resposta a ameaças, a gente coloca alguns exemplos, né? Por exemplo, teve alguma ameaça detectada, a gente pode fazer um isolamento do host, né? Utilizando ali a própria central do Sophos.
né? A gente vai aplicar regras de bloqueios de IP, de hosts, né, de IOCs muitas vezes. A gente já consegue fazer o encerramento de processos que são suspeitos ou maliciosos, né? Tudo de forma também remota, ele sem precisar estar impactando nas ações do usuário, sem ele perceber, né? Forçar encerramento de sessão, desabilitar contas de usuário, remover algum artefato malicioso, né? Fazer o encerramento de sessão lá no 365, né? Desabilitar a regra de caixa de entrada, por exemplo. Ou seja, percebam que a gente sai um pouco da camada de EDR mesmo, né? De estar fazendo uma ação apenas num computador, e a gente começa a olhar toda a consulta através de algumas integrações que a gente vai tendo aqui no ambiente, né? Ou seja, eu consigo, através de toda a plataforma, realizar ações que não são apenas dentro do ambiente software, do ambiente de proteção, do ambiente de endpoints, né? Então, tudo isso, quando a gente começa a ver alguma coisa de ameaças, são respostas, né? Alguns exemplos de ações que a gente começa a tomar. E, ao mesmo tempo, se a gente estiver sofrendo algum tipo de incidente, a gente tem também algumas respostas a incidentes, né? Quais serão essas respostas? Aqui a gente fala sobre ter todo um contato, né, dedicado ali para fazer a resposta, análise de tudo que aconteceu, né? A gente fala em ter liderança dedicada para todas as ações ali de resposta a incidentes, né? Toda a questão da análise de causa raiz, ou seja, a gente conseguir mapear, desenhar tudo o que ocorreu, né? Por onde iniciou, até onde foi, qual foi o ponto de falha, né? Quais são os pontos de melhoria. Então, são pontos que a gente acaba atuando também. A identificação de ativos comprometidos, né? E, obviamente, né, com suporte também à remediação. Ou seja, identifiquei por onde que aquela ameaça se espalhou, por onde que o incidente tomou forma, né? O que foi impactado, e eu consigo, então, obviamente, ter toda essa visibilidade. Triagem e análise de malwares, né? E aí, de novo, hoje, em conjunto também com a Sophos, existe o Sophos Labs, que é o que vai permitir, então, diversas análises ali de arquivos, né, de arquivos suspeitos, de malware, realmente, né? Então, aqui é praticamente aquela famosa sandbox, né? Coloca um arquivo lá dentro, a gente tem toda uma análise, essa análise é realizada e a gente consegue, então, ter diversas informações sendo trazidas para a gente. E revisão de todos os logs relevantes, né? Ou seja, a gente buscar aqui todas as informações necessárias para a gente conseguir realmente trazer informações e trazer um dossiê bem interessante, né? Então, com essas informações que é possível de a gente realizar tanto em resposta a ameaças quanto a resposta a incidentes, são o que permite a gente ter, né, e entregar para os nossos clientes ali um SLA extremamente baixo, né? Então, por que eu digo um SLA extremamente baixo? Porque quando a gente compara times de MDR, né, SOCs de próxima geração, com somente os tradicionais, a gente sabe que, primeiro, para a gente conseguir ter pessoas, né, extremamente qualificadas dentro de uma empresa, cuidando de um SOC interno, é algo mais complexo, né? São treinamentos, são vivências, são formas de atuação, então, e muitas vezes precisam de várias pessoas no time, né? Obviamente, e o que pode demorar, às vezes, para tomar algum tipo de ação, fora quando as empresas não compartilham o recurso, né? Que acho que é um dos pontos principais ali que acabam trazendo muitas vezes delay, né? Muitas vezes impacto ali no tempo. Mas hoje, o nosso plano de SOC, a gente já tem, né, algumas métricas ali médias que mostram, né, que o tempo de detecção médio ele está na base de 1 minuto, né, para detectar algum tipo de ameaça, né, através da correlação ali de logs, de eventos, de comportamento. Em média, 25 minutos de investigação para entender o funcionamento, como que está toda a expansão, né, daquele tipo de ataque, e 12 minutos para uma remediação, né? Então, a gente está falando ali de 38 minutos, em média, para fazer uma curadoria completa ali de algum tipo de ameaça, de incidente, né, chegando no ambiente, né? E aí, quando a gente compara hoje com os SOCs tradicionais, se a gente olhar para um SOC extremamente rápido, a gente está falando ali de uma média de 3,7, 4 horas ali, né? Um SOC mediano 16 horas e um SOC comum em algumas empresas ali que, inclusive, compartilham recursos de mais de 30 horas, né? A gente está falando ali de uma efetividade muito grande, né? Tanto na questão da detecção, na resposta, né? Toda a questão de pesquisa, investigação, ou seja, diversas integrações aqui que acabam deixando bem importante toda essa tratativa, né? E aí, quando a gente apresenta isso, obviamente, sempre fica aquela dúvida. Tá, mas como, Brian, que é possível a gente ter um tempo desses, a gente ter informação, a gente conseguir ter toda essa visibilidade, né? Praticamente,
é através das informações que a gente vai coletando ali dentro do Data Lake, né? Então, a gente vai ter, quando a gente olha para um SOC, né, a gente vai ter as ferramentas ali de DR, a gente vai ter XDR, a gente vai ter diversas integrações configuradas, e tudo isso, né, cada uma dessas integrações, dessas configurações que a gente faz, vai ser uma fonte de evento, né? Então, a gente vai coletar dados de endpoint, a gente vai coletar dados de firewall, de e-mails, de nuvem, né, de toda a parte de network, de identidade, né, de backup, ou seja, todas essas informações que a gente vai coletando dos dispositivos, né, obviamente, informações aí de segurança, elas são coletadas, contextualizadas e correlacionadas, né? Então, a gente está falando aqui de aplicar inteligência de ameaça, né, de aplicar uma automatização ali de respostas, de aplicar uma análise avançada de ameaças, com base em todas as informações que a gente vai coletando. E é tudo isso que vai nos dar a possibilidade ali de a gente, obviamente, estar tratando ali toda a questão de agilidade, né, e conhecendo o comportamento, principalmente ali, das ações ali de um usuário, de um dispositivo, né, com base em todas essas informações ali que são coletadas. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu vou ter informação de se o usuário recebeu um e-mail, se esse e-mail possivelmente era um phishing, né, através da plataforma de e-mail deles. Quando isso acontecer, eu consigo ver se no endpoint está tendo algum comportamento incorreto, abertura de algum site, né, talvez suspeito. Ao mesmo tempo, eu vou estar acompanhando quais são as comunicações que estão passando pelo firewall, né, para entender o que está acontecendo. Se teve algum tipo de brute force na tentativa, né, de acesso, enfim, alguma modificação do backup, tudo isso é correlacionado e aí alertas são criados, né, e tratados dentro daqueles tempos ali praticamente estimados, né. Então, após toda essa análise, né, correlação ali de dados, aí passa, obviamente, para toda a equipe da sequência, então, com resposta, né, a incidente, a caça proativa de ameaças, né, investigação do que está acontecendo, né, ou seja, ter todo esse serviço de forma gerenciada, tá? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, um caso real, né? Aqui olhando se, neste caso, né, algum tipo, por exemplo, de um ataque de ransomware. Aqui a gente tem um cenário que ele mostra ali um atacante, né? Utiliza uma conta válida para acessar uma VPN e faz um movimento legal pelo ambiente para tentar implementar ali um payload, algum ransomware do próprio PSExec, né? Então, aqui nesse slide, a gente tem algumas técnicas do próprio Mitre, né, que são aplicadas, mas onde que a gente consegue atuar em cada um dos pontos aqui, né? Se a gente olhar, por exemplo, para uma primeira ação, né, ação mais imediata ali para em caso de algum incidente de segurança. A gente tem toda a questão de isolamento da máquina afetada, a gente consegue desabilitar as contas comprometidas ou suspeitas diretamente, né, pela plataforma aqui do SoftCentral. Adicionar alguns artefatos ali em listas de bloqueio, tanto para o endpoint quanto para firewall, né, ou para outras ferramentas ali já integradas. Encerrar qualquer tipo de processo, notificar o cliente sobre as ações tomadas, né, iniciar processo de resposta a incidente, ou seja, primeiras ações ali, quando a gente olha para uma técnica, por exemplo, ali de execução de serviços, né, de dados criptografados aqui, por exemplo. Quando a gente olha para resposta a incidentes e análise da causa raiz, aí a gente tem todo o procedimento de resposta a incidente, né, identificação ali e triagem do dispositivo que teve a origem daquele tipo de ataque, ou seja, começa toda a questão da análise de causa raiz, né? Então a gente começa a identificar tudo que foi acessado, locais, endereços de IP, registros que foram modificados, né, usuários que foram afetados, quais os dispositivos por onde aquilo tentou se espalhar, né? A gente vai buscar ter toda uma questão de revisão de logs, né, de acesso ali desde a VPN até acesso do próprio dispositivo, e aí, obviamente, né, ter toda essa análise ali de qualquer tipo de payload identificado também, que possa ser algo novo. E aí, após tudo isso, a gente entra com um plano de remediação, né, e de recomendações, que é onde a gente vai tratar, por exemplo, algum tipo de restauração, plano de backup, disaster recovery, né, algumas redefinições ali de senhas, justamente para evitar, né, algum tipo de comprometimento. Vamos supor assim, teve algum tipo de ataque, não tinha software, a gente pode fazer implementação ali em todos os dispositivos, né, modificação ali de políticas dentro da rede, implementar autenticação de multifator, aí entra toda a questão de plano de continuidade ali mesmo, né? Então, essas são algumas das ações ali, por exemplo,
que são passíveis ali de utilização durante um desses casos de exemplo, né? E aí, como que a gente consegue construir, né, um ecossistema integrado, então, de monitoramento contínuo num formato de SOC de próxima geração, né? Então, aqui a gente coloca um pouquinho de como que funcionam as operações do nosso SOC também, né? Então, a gente separa aqui praticamente em 2 times, né? Um time central ali de operações e um time de apoio operacional, né? O que que é cada um deles? O time central de operações é um time praticamente comum, né? Muito conhecido em diversos tipos de tratativas, que é um time de N1, N2, N3, líder, né? Gerente, ou seja, aqui voltado para o SOC, a gente teria, por exemplo, um gerente do SOC, que ele vai ter toda aquela responsabilidade da liderança das operações de segurança, né? A gente tem um líder do time de SOC que ele vai gerenciar as equipes diretamente, né, com as operações do dia a dia, vai ser referência técnica, né, ele vai garantir toda a questão da conformidade com os processos, com procedimentos. E aí a gente vai ter, então, os analistas que a gente trata, né, sempre com alguns níveis, né? Primeiro nível, responsável por ter um monitoramento contínuo, né? Então, o time que vai estar de olho ali em tudo que está acontecendo, né? Executa aquela investigação inicial do caso, coleta evidência, classifica o incidente de acordo com o grau de criticidade dele. A gente tem o N2, que ele é o escalonamento, né? Do nível 1, então, passa para o nível 2, e aí ele vai realizar uma análise mais profunda das ameaças, vai correlacionar mais eventos, né? Vai identificar os padrões de ataque e colaborar com alguns times de caça-ameaças aí também, né? E o analista nível 3, aí ele vai ser responsável, então, por responder aos incidentes de segurança mais complexos, né? Coordenar alguns times, aplicar o plano de resposta, que já é definido, né? Então, tudo isso cai para ele também. E aí, quando a gente olha para o time de caça-ameaças, comentei antes também, né? Ele entra aqui, por exemplo, no time de apoio operacional. Então, a gente tem time de inteligência de ameaças, né, que vai buscar fazer análises, insights sobre ameaças, as táticas utilizadas ali pelos grupos de maliciosos ali de hackers, né, os comportamentos de cada um, ele vai buscar ajudar toda a questão de entender um pouco mais sobre os ataques. A gente tem um time de caça a ameaças, né, que é então um time que vai buscar então a aplicação prática dessa inteligência, né, ali para fazer algo de forma mais proativa, então buscando realmente dentro dos ambientes ali para entender algum tipo de comportamento antes que ele cause algum tipo de dano. A gente vai ter um time de engenharia de detecção, né, que é o time responsável ali por transformar as informações sobre as ameaças em detecções acionáveis, né, ou seja, regras, a lógica de automação, né, toda aquela questão de automação criada em C, em SOAR, é feito pelo time de engenharia de detecção. Temos as automações de segurança, né? Ou seja, a gente vai buscar otimizar e escalar as operações de segurança, né? Reduzir cada vez mais o esforço humano, né? Está buscando aí cada vez mais essa eficiência nas respostas a ameaças e incidentes. Temos um time de resposta rápida, né? Que vai buscar trazer então uma ação imediata em incidentes para clientes que não possuem, por exemplo, um MDR, né? Então a gente consegue ter um time separado para caso a empresa esteja sofrendo um ataque, mas não tenha a solução contratada, a gente consegue estar ajudando também. Claro que aqui a gente não entra tanto na questão reativa, porque esse é um time que ele é acionado quando algo já aconteceu, né? Porque a gente não tinha visibilidade. Mas é o que a gente chama de ter esse time de resposta rápida aí também para fornecer suporte direto até a mitigação de uma forma ágil. E os times de sucesso ao cliente, né? Que dá então todo o apoio para garantir ali que os KPIs sejam alcançáveis, as metas atingidas, né, os processos estejam bem orientados, né, e obviamente atendendo às expectativas, né? E aí, quando a gente olha para tudo isso, não basta a gente ter todo esse time, né? Mas um ponto que a gente falou bastante foi das fontes de eventos, né? Das integrações. Então, tudo que esse time ele vai coletando, ele vai estar de acordo com as integrações que estão disponíveis para a gente utilizar dentro da plataforma, né? Mas, Brian, o que são essas integrações? Como que a gente consegue praticamente utilizar elas, né? O que eu consigo identificar de cada uma? Então, praticamente hoje, por que a gente escolheu, né, muito de utilizar essa operação em conjunto com a Sophos? Porque a Sophos é praticamente o player que tem a maior quantidade de integrações hoje no mercado,
né? Recentemente a Sophos fez a aquisição ali da SecureWorks. SecureWorks já trabalhava também com o SOC, né? Próxima geração. E isso está permitindo que nos próximos dias aí sejam liberados mais de 500 integrações para serem realizadas dentro da plataforma Midyar, né? Então, hoje já são mais de 50 e tantas ali integrações catalogadas de simples configurações, né? Mas o que hoje, né, muitos SOCs tradicionais acabam coletando apenas informações de um CIEM ou muitas vezes integrados com algum XDR, aqui a gente vai conseguir ter integrações com endpoints de outros fabricantes, né? Ou seja, por mais que a gente esteja falando de Sophos, a gente pode integrar com o Defender da Microsoft, com CrowdStrike, com SentinelOne, TrendMicro, né, dentre outros players ali para coletar informações desses endpoints também. Integrações com firewalls, né, então não tem firewall, tem outro firewall, a gente consegue coletar logs também de Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, né, Cisco, Ward, SonicWall, né, ou seja, diversos outros fabricantes aqui. Camada de networking, de e-mail, produtividade, cloud, identidade, né, backup recovery, tudo isso são itens que já são possíveis, né, de integração ali juntamente com os Sophos. Claro que quando a gente olha para a camada Sophos, todas as integrações estão disponíveis, né? E aqui depois são alguns add-ons ali que a gente acaba colocando também dentro do ambiente para ter essa coleta de informações. E a gente for pegar alguns exemplos, né? Que muitas das pessoas aí questionam para a gente traz muito do exemplo, por exemplo, de produtividade, né? Chamada de e-mail. Então, aqui a gente tem, por exemplo, toda a questão de integrações da Microsoft, né? Obviamente, o nível de licenciamento da Microsoft que a empresa possui vai afetar no nível de logs que a gente vai poder integrar com a nossa plataforma, né? Por quê? Porque se a gente tem uma versão do Business Basic, por exemplo, a gente não tem Defender, a gente não tem Intra-ID Protection, né? A gente não tem algumas camadas ali de segurança que vão poder trazer informações para a gente, para a nossa telemetria, né? Então, conforme o licenciamento existente, a gente tem algumas camadas que a gente consegue de integração, tá? Até, obviamente, chegar no E5, que é mais completo, a gente ter praticamente todos os logs. Mas, por padrão, e que funciona, né, praticamente em todos, a gente tem integração do 365, que vai coletar, né, os logs, então, do Microsoft, né, vai coletar ali os logs de e-mails recebidos, enviados, comportamento, links abertos, possíveis phishings, o que a gente marcou como denunciou ali algum e-mail como spam, por exemplo, tudo isso a gente consegue coletar. E não só isso, né? No momento que alguma coisa acontecer, a gente tem as ações de resposta. Ou seja, eu consigo diretamente, né, pelo MDR ali, fazer um bloqueio na conta do usuário do 365, revogar a sessão, né, solicitar uma alteração de senha. São algumas ações que a gente consegue realizar de forma automatizada através dessas integrações, tá? Vamos passar para a integração de backup. Muita gente questiona também, por que eu vou integrar o meu backup com o SOC? Né? Por que a gente faz isso? Justamente para a gente ter informação. Né? Quanto mais informação a gente tem, maior vai ser o nosso data lake, maior vai ser a nossa telemetria, né? Melhor vai ser as ações que a gente vai tomar no dia a dia, mais assertivo vai ser as nossas tratativas aí. Então, integração com backup, né? Aqui tem um exemplo do Vim. A gente pode coletar alertas de repositório de backup que foram excluídos, tentativas mal sucedidas de excluir algum repositório de backup, né? Alguma alteração da SIM de criptografia, desabilitação ali de uma autenticação de multifator, né? Algum rastreio marcado como limpo. Ou seja, são pontos que a gente vai coletando de informações para a gente, obviamente, estar mais perto, né, de estar utilizando ali todos os itens do Mitre, por exemplo, que é onde traz ali uma das técnicas que é de inibir a recuperação do sistema, né? Então, tudo isso é importante a gente estar monitorando também. Então, gerou um alerta lá no backup, os dados de alerta de segurança, eles passam, né, para a nossa plataforma ali do Soap Central. Os dados eles vão ser correlacionados com outras informações ali que estão chegando também, e através disso a gente vai estar enriquecendo toda essa informação com toda a nossa de inteligência de ameaça, né? E aí, claro, conforme que vai acontecendo, vai sendo criadas novas automações, né? Justamente para facilitar toda a questão de resposta a incidentes, e aí a gente vai poder confirmar, então, algum escopo de violação, impedir que algum ataque se espalhe,
remover alguns arquivos infectados, próprio invasor, né, se estiver dentro do nosso ambiente. E aí, obviamente, está identificando cada vez mais ali a forma de prevenir a recorrência disso ou buscar novas atividades de invasores, né? Então, quando a gente olha para essa camada de integração, é uma plataforma central. Nessa plataforma, a gente conecta, né, praticamente as camadas, né, de segurança que a gente pode estar utilizando aí dentro do nosso ambiente. E aí, com base nisso, a gente vai tratando toda a questão de risco, né? Toda a questão de ameaças, investigação, a resposta a tudo isso, caçando novas ameaças, né? Até que a gente consiga, obviamente, parar qualquer tipo de ataque que possa, de alguma forma, né, estar ativa dentro do nosso ambiente. Beleza, gente? E aí, claro, né? O tópico aqui, né, era ter um sistema de monitoramento contínuo integrado, e para isso a gente precisa, obviamente, ter uma integração completa, uma operação completa, né? Então, quando a gente olha para um de próxima geração e a gente fala aqui no formato de 24 por 7 por 365, a gente não tem time em apenas um local, né? A gente tem time espalhado aí pelo mundo, né? E aqui no modelo de seguir o sol, né? Muito falado ali, falando, que é praticamente a gente ter times, né? Que eles atuam praticamente num formato como se fosse, digamos assim, um 8x5 em várias regiões que transformam no 24 por 7, né? Justamente por questões ali dos fusos horários. Então, percebam que são diversas regiões aqui onde a gente tem pessoas alocadas justamente para estar de olho em tempo real, né? 24 por 7 por 365 dentro das nossas operações. Beleza, Guardiões? Fique à vontade de mandar seus questionamentos aqui para a gente no chat. E, Mauri, vou te convidar para a gente dar sequência aqui e falar de um ponto que é interessante também quando a gente olha para as operações, né? E, de novo, só que tradicional ele estava olhando o log, né? O SOC de Next Generation, ele traz toda essa visibilidade mais completa, mas, além disso, ele adiciona algo também que vai nos favorecer, que é justamente onde entra, então, o papel de um seguro cibernético, né? Para a gente pensar principalmente na resiliência aí das nossas operações, né? E, Mauri, por favor, passo para ti a palavra aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Tô aqui. Eu tava tomando meu café quente aqui, né, Guardiões? Mas vamos em frente. Bom, pessoal, dito tudo isso que o Brian falou, suas perguntas podem ser direcionadas aqui no nosso chat. Agora o Brian já está de olho no chat, então façam todas as suas perguntas. Quem ainda não respondeu a nossa enquete, ela é bem positiva para a gente construindo conteúdo, construindo direção, construindo apoio e também, obviamente, nosso principal papel é sermos os advisors, né, de vocês para ajudar vocês a construir, tomar decisão e levar isso para dentro de casa. Mas vamos falar um pouquinho do papel do seguro cibernético, porque esse é um tema que muitas empresas não conhecem e que muitas empresas já tentaram contratar e outras têm, mas poucas delas têm. Quando a gente está conversando com vocês ou a gente está nos eventos presenciais, a gente faz uma enquete rápida de quem já tentou contratar um seguro, de quem já tem seguro ou de quem ainda não conhece o seguro. E quem tem seguro são poucas as empresas, né? Eu diria que dos aproximadamente 2.000 guardiões digitais que a gente tem aqui, menos de 1% contam hoje com um seguro de cobertura cibernética para incidentes cibernéticos. E quando a gente fala de Next Gen SOC, temos a oportunidade de incluirmos o seguro cibernético nesse serviço, nesse pacote de serviço, nessa entrega que a gente faz para vocês. O Brian falou sobre o time de resposta a incidente de larga escala, e além do time de resposta a incidente, nós também podemos ajudar vocês com a cobertura de até $1 milhão para que a gente possa garantir a proteção contra violações, né? Dentro de um caso de ransomware, por exemplo. Tivemos um caso de ransomware. Então, todas as despesas que a gente tiver dentro de um incidente de ransomware, aqui a gente traz clareza também, né? Que a garantia, ela está, ela traz cobertura para computador, ela traz cobertura para resposta total, ela traz pagamento por dispositivo. Então, ou seja, o seguro é para a gente ajudar vocês a ter mais cobertura, né, de segurança dentro do contexto do negócio de vocês. Então, só para vocês entenderem, dentro da versão do MDR Complete, que é o licenciamento que a gente traz para dentro dos projetos que a gente executa com os nossos clientes e
convidamos vocês a conhecer, Guardiões, o seguro ele cobre até $1 milhão, tá? Existe sim pré-requisitos, como todos aqueles que já tentaram ou almejam, né, ter um seguro cibernético dentro do contexto corporativo de vocês. Vocês sabem que as seguradoras elas fazem baselines, fazem checagens, fazem entrevistas, algumas fazem visitas e fazem auditorias dentro do contexto do negócio de vocês. Aqui a gente também, dentro do contrato, vai fazer, né, um trabalho muito próximo, mas de contrapartida, os pré-requisitos são diferentes, tá? Então a gente traz essa questão do seguro cibernético, porque realmente ele é muito debatido e poucas soluções são construídas. E a gente quer construir uma solução com vocês de que, a partir de que a gente constrói uma visão, né, de uma adoção, de uma estratégia de Next Gen SOC, a gente já atribui também essa oportunidade da gente trazer um seguro cibernético para ajudar vocês no dia a dia, certo? Quem tiver dúvidas, pode escrever no chat, a gente vai esclarecendo isso, certo? E qual que é a forma na qual a gente quer ajudar vocês, né? Porque quem aqui tem orçamento infinito para segurança e cibersegurança? A gente quer saber, porque todas as vezes que a gente conversa com os guardiões digitais, conversa com os demais lideranças de segurança, a gente escuta que os recursos estão cada vez mais escassos, mais otimizados, que a gente precisa mostrar cada vez mais ROI para o board, né? E, cara, construir ROI, calcular ROI, mostrar ROI de cibersegurança e de segurança da informação é bem desafiador. O Brian fala muito do Rony, né? O primo do ROI, o Rony, né? O risco de não investir, né? Então, ou seja, como é que a gente quer ajudar vocês a mostrar isso, tá? Nos dias atuais, a gente já tem coletado resultados efetivos nessa operação de Next Gen SOC, tá? Obviamente, a redução de risco, então, calculando o Rony, a gente ajuda em uma redução. Eu falaria instantânea, né, Brian? Porque desde o dia 1 do onboarding, a gente já está ajudando vocês em uma redução de risco de até 85% dos incidentes críticos que já podem estar acontecendo dentro do ambiente de vocês, só que vocês não sabem, né? Ou que o EDR de vocês barra, mas que precisa de investigação mais profunda da causa raiz. Uma eficiência máxima de até 2 vezes, falando de time, de recurso, de esforço, de tempo, de expertise, porque, obviamente, um dos nossos maiores desafios na jornada de adoção de um SOC, seja um SOC tradicional, seja um SOC baseado em CIEM, ou seja um SOC de nova geração, é o desafio do nosso time, de nós guardiões digitais e dos nossos times, né, guardiões, terem conhecimento, efetividade na adoção e na gestão das tecnologias. Então, a eficiência que a gente traz para vocês, né, ela já, desde o dia 1, já é 2 vezes maior para que os nossos times de tecnologia continuem focados, né, em suas operações e que toda esta operação tenha todo esse cuidado, essa curadoria com todo esse time que o Brian já apresentou para vocês. E investimentos. Nos dias atuais, a gente já tem calculado que a gente consegue ser mais efetivo, mais otimizado. Eu vou usar a expressão barato, não existe o barato, mas existe o quão caro é não ter, né, um plano e uma adoção de um Next Gen SOC, em até 5 vezes mais efetivos quando a gente fala em investimento. O Brian construiu aqui, juntamente com o time da Sopros, uma one page para que vocês possam printar, para que vocês possam ter acesso, mas aqui são dados, guardiões, de entrevistas de aproximadamente mais de 500 empresas, que já tem SOC, tanto interno quanto SOC com terceiro e SOC de nova geração, tá? Mas aqui a gente trouxe as principais desafios, né, de um SOC interno, desafios de um SOC terceiro, desafios que a gente tem quando a gente fala de uma operação de SOC de nova geração, né, da Introduce e também juntamente com a Sophos. Então, vocês podem avaliar que quando a gente precisa adotar um endpoint, né, um endpoint protection, um XDR, um DLP, a gente está falando de investimentos de 250 a 400 mil reais. Quando a gente fala do SOC terceiro, é a mesma coisa, a gente vai pagar isso para um terceiro. E quando a gente fala isso de uma operação de SOC de nova geração aqui com a Introduz com a Sophos, isso tem incluso no escopo. Então, ou seja, tem muitas coisas que o SOC de nova geração acaba trazendo incluso no escopo e que vocês vão acabar percebendo que estruturar um SOC interno ou investir ainda em SOCs tradicionais de mercado, CIEM, SOAR e pessoas 24/7 não faz mais sentido, tá? É mais caro, é bem mais caro e uma cobertura muito menor. Então aqui a gente coloca tudo que é importante vocês calcularem: aquisição de seguro, cobertura e prêmio, integrações,
um time de especialistas de Blue Team, de Search Forense e processos e tratativas, né? Então, seja time de resposta a incidente, resposta a ameaça, caça-ameaça, gerenciamento dos alertas, análise de causa raiz, telemetria de forma global. Hoje a Sophos tem aproximadamente mais de 600 mil clientes sendo sensoriados no mundo todo. Então, o Sophos Labs tem muita informação, a telemetria tem muita informação. A Sophos já está incluindo, né, camadas de inteligência artificial e para o ano de 2026 com muito mais efetividade da IA, né, observando o nosso ambiente, trazendo clareza das root cases, das causas raízes e apontando vulnerabilidades em nosso ambiente, comparando com outros clientes, para a gente anteceder, sermos mais proativos do que reativos na caça-ameaça. Então, como o Brian falou, é uma camada de inteligência muito superior e que humanamente a gente não conseguiria sem todo o time da Sophos, sem toda a inteligência, né, da tecnologia de uma empresa que é 16 vezes liderança de Gartner. Bom, falando do onboarding, porque essa é uma das dúvidas, né, Brian, que surge sempre, mas olha só que legal, gente. O onboarding de uma operação de SOC de nova geração é de até 90 dias. A gente já teve onboards, né, Brian, muito mais rápido, mas o mais legal é que desde o primeiro computador, servidor, integração, que está sensoriando o ambiente de vocês, ali já existe SOC, tá? E em até 90 dias a gente já conseguiu fazer toda a adoção das tecnologias, integrações, treinamento das ferramentas e também dos times, né, que vão gerenciar toda a operação para vocês, com análise, validação de postura e tudo mais. E tudo isso, obviamente, sendo orquestrado durante toda a operação contratual com vocês. Então, ou seja, o que a gente escuta de mercado, né? Que para fazer um onboarding, né, dentro de um contexto aí de SOCs mais tradicionais, como o Brian mesmo citou aqui, né, Guardiões, integração é um mega desafio. E tudo isso se torna muito mais rápido quando a gente fala da nossa operação, tá? Mauri, tu tá falando que todo SOC de nova geração tem esses benefícios? Na prática, não. Eu tô falando da operação que a gente está mostrando para vocês, tá? Se vocês estão estudando outras tecnologias, como Sentinel-1, Trend, Micro, Vision One MDR, CrowdStrike, etc., vocês vão ver que tem muita coisa que é add-on, principalmente as integrações do seguro cibernético, e que o onboard se torna muito mais desafiador. E esse onboard eu estou falando quando a gente está em ambientes que não tem tecnologia Sophos. Estou falando de ambiente que tem Sentinel, ambiente que tem Defender, ambiente que tem Bitdefender, ambientes que tem Palo Alto, Checkpoint. É um onboarding muito rápido, muito simples e muito fácil, com toda a inteligência tecnológica que a gente desenvolveu, né, nessa estratégia juntamente com a Sophos. Compartilho com vocês aqui alguns dos nossos cases, né, autorizados. Então, a Salton, Blink e o HID nos autorizam a falar, né, de toda a operação SOC nova geração que eles têm, juntamente com nós e com a Sophos. E, obviamente, vocês sabem, né, o Thiago, o Guilherme, o Neto estão ativamente dentro da comunidade, eles estão à disposição de vocês, né, para poder tirar dúvidas e serem usados de benchmark também. Então, ou seja, Salton, Blink e HID são empresas que já trabalham nessa operação de SOC de nova geração e vocês podem, obviamente, colher resultados e feedbacks e benchmarks diretamente com eles. Estão no grupo Guardiões, estão à disposição de vocês, tá bem? Gente, a gente quer fazer um convite aqui para vocês, todos aqueles que responderam aqui, né, que tem um SOC CIEM com o time interno, terceiro, que ainda estão avaliando isso para 2026, que ainda não sabe os benefícios ou calcular o ROI, a gente quer convidar vocês a escanear o QR Code, responder as perguntas do formulário, onde eu e o Brian e o time de especialistas, tá, em SOC e cibersegurança aqui do nosso time vai ajudar vocês a pensar uma estratégia de como adotar um SOC de nova geração e como o ROI estará dentro do ambiente de vocês, tá? Para a gente juntos poder estruturar um plano, pensar um escopo, pensar uma arquitetura e ajudar também a gente plantar essas sementes dentro da casa de vocês, do negócio de vocês, para que a gente possa ter uma evolução de um SOC de nova geração aí dentro da casa de vocês, tá bem? Até aqui, Guardiões, finalizamos. Queremos abrir para as perguntas, se alguém tem perguntas, mas reforçar para vocês, né? Aqui no chat a Jelly já colocou a campanha que a gente está participando com o Café com Bytes, contamos com a ajuda de vocês. Aqui deixamos o QR Code também, para que vocês possam buscar clareza de como funcionará um SOC de nova geração, os investimentos, a efetividade, o ROI, o RONE, a gente vai ajudar vocês a
construir isso, tá bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre o tema, é só levantar a mão na comunidade. O nosso time de especialistas está ali para ajudar vocês. Mas eu e Brian e Esdras estamos sempre à disposição de vocês para a gente trocar ideia, validar, construir cenário futuro e entender os desafios que vocês têm nos dias atuais, tá bem? Para a gente poder contribuir, servir e ajudar. Maravilha? Bom, Brian, a gente bateu o tempo bem certinho. Seus guardiões não têm dúvidas, né? Ou não querem contribuir. A gente agradece, então, guardiões. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conectados com a gente. Lembrando sempre, todas as quintas-feiras, às 10 horas, estamos online trazendo temas que provocam mudanças e que constroem a base da segurança dos nossos negócios para a gente construir a linha de frente contra o caos cibernético que vive o nosso país e que vive o mundo como um todo. Tá bem? Brian, vamos se despedir então? Maravilha. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos os guardiões que estiveram com a gente hoje. Lembrando que se não quiserem mandar as questões agora, né, a gente segue pela nossa comunidade ali, na sequência ali pelo WhatsApp. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de nos questionar aí também. Beleza, gente? Muito bem. Guardiões, até a próxima quinta-feira, até o nosso próximo encontro. Dá joinha, dá like quem gostou e vamos votar, vamos ganhar esse prêmio aqui, né, de mídias sociais, Guardiões Digitais, juntamente com o Café com Paz, para a gente poder brindar com todos. Esse é um reconhecimento de todos nós pelo que a gente está construindo juntos no ano de 2025, que a gente ainda vai construir muito esse ano, tá bom? Um beijo grande, permaneçam seguros, fiquem seguros e vamos em frente. Valeu, Guardiões!